Olá, sexto ano, é uma satisfação encontrá-los. A nossa videoaula da semana de Geografia vai estar dando continuidade ao conhecimento, ao estudo do capítulo 11, Relevo, Agentes Transformadores, Estruturas e Formas. Vamos fazer um breve resumo do que nós estudamos ao longo desta unidade, ao longo deste capítulo. Nós estamos trabalhando com a estrutura dos relevos da Terra. O relevo ele vai se formar a partir dos agentes internos e dos agentes externos. Né? Nós vamos ter toda a formação do relevo a partir da ação desse movimento dos agentes internos que vai influenciar a placa tectônica. E eles são moldados através dos agentes externos. Então, nós temos aqui os agentes endógenos, que são os internos, e os agentes externos, que são os exógenos, que são aqueles que vão moldar o relevo de forma externa, de cima para baixo, os internos de baixo para cima. Os relevos estão sempre se modificando. Nós sabemos que os relevos, mesmo os de dobramentos modernos, né, que são formados aí no último éon, nas últimas eras da história geológica da Terra, eles estão em constante transformação. Como nós vimos, mesmo os dobramentos modernos, eles vão estar se movimentando um total de centímetros por ano. Como também as regiões mais planas, mais aplanadas, que são as regiões mais antigas, com processo de formação mais antigo, também vão estar nesse processo de transformação, de modificação, devido à ação dos agentes externos. Os relevos, eles foram formados em diferentes períodos da história geológica da Terra. Como já trabalhado com vocês, nós vamos observar que os dobramentos modernos são os mais recentes, né, na história de formação da Terra. Por isso eles são tão pontiagudos, por isso estes relevos, onde nós temos os dobramentos modernos, nós vamos ter altas altitudes, são as regiões montanhosas. Por quê? Eles não passaram ainda uma grande erosão, um grande processo de desgaste através dos agentes externos. Vamos conhecer um pouquinho sobre os escudos cristalinos. Sei que vocês já estudaram esse conteúdo na videoaula ofertada pelo nosso portal Poliedro, mas é importante nós fazermos esse pequeno resumo. Estes também são chamados de crátons, ou maciços antigos. São estruturas mais antigas do relevo, formadas por rochas magmáticas e metamórficas. Se nós pensarmos, então, aqui os estudos cristalinos, nós estamos falando da parte da estrutura da Terra mais antiga. Elas foram formadas aí no período pré-cambriano. Vocês podem observar que eu até coloco isso no slide. São formações pré-cambrianas. E se nós observarmos, o período pré-cambriano é o primeiro éon do tempo geológico da Terra. Então, são formações antigas, formações cristalizadas. São aquelas estruturas fortes, né, mais antigas da Terra. Elas já sofreram muitas erosões, grandes erosões, por isso elas são sempre baixas. Porém, elas também são muito ricas em minerais. Quando nós falamos nessas erosões, façam sempre a relação com os agentes externos, os exógenos, esses que vão agir de cima para baixo na placa tectônica. Então, toda a formação pré-cambriana, cristalizada, que são chamados de escudos cristalinos, eles já passaram por longos e longos anos dessa interferência dos agentes internos. Então, a sua superfície já vai estar muito modificada. Nós vamos encontrar, né, nessas regiões de escudos cristalinos uma região muito rica em minerais metálicos, como, por exemplo, o ouro, o ferro, o chumbo, manganesa, a bauxita e outros. Como já dito para vocês em aulas anteriores, nós podemos observar que o Brasil é um país muito rico nesses minerais, principalmente no ouro, no ferro, no chumbo, manganesa, bauxita. Por quê? 36% do território brasileiro foi formado aqui, nesse período pré-cambriano, como já dito numa aula anterior. Então, 36% do território brasileiro é composto pelos escudos cristalinos. Para vocês memorizar um exemplo, vamos citar a região de Minas Gerais, que é uma região de escudos cristalinos. Vocês podem observar que em Minas Gerais nós temos uma das maiores empresas mundiais de extração do minério do ferro. Então, vocês vão observar que esta é uma região do nosso território que é composta pelo escudo cristalino, trazendo aí para uma realidade mais regional. As bacias sedimentares. Como nós podemos observar nas imagens, nós vamos ter as bacias sedimentares representadas
com várias camadas com cores diferentes. Gosto muito desta imagem porque nós podemos observar que a parte mais profunda, né, das bacias sedimentares está com uma coloração um pouco mais escura. Então, ela já passou por todo um processo, né? Ela já está ali há bastante tempo. Então, ela vai mudando tanto a sua composição quanto a sua coloração. E as camadas mais recentes estão sendo formadas e nós podemos observar essas camadas a partir da coloração aí simbolizada na nossa imagem. Mas vamos a um pequeno resumo. São áreas rebaixadas e relativamente aplainadas do relevo, que recebe material sedimentar principalmente vindo das porções mais altas, principalmente das partes mais altas dos escudos cristalinos, como as serras, as escarpas e os planaltos. Então, nós sabemos que essas bacias sedimentares, elas se formam em regiões mais baixas, elas são sempre aplanadas e elas vão estar recebendo esses sedimentos das porções mais altas do relevo. A formação das camadas de decomposição de sedimento, elas vão se dando com o passar do tempo. E entre esses sedimentos que vão chegando, né, nessas regiões de bacias sedimentares, estão as matérias orgânicas, tanto a animal quanto a vegetal. Com o passar do tempo, né, com o soterramento, a pressão, o calor, essa matéria orgânica, tanto animal quanto vegetal, elas vão se converter em petróleo, em carvão, em xisto, em areia, cascalho, calcário, entre outros minerais. Então, nós podemos observar que este é um processo que não acontece assim da noite para o dia, né? É um processo que vai acontecendo ao longo do tempo histórico, do tempo geológico da Terra, como nós vamos observar no slide seguinte. Então, nós temos aqui, nesta imagem, a formação das estruturas geológicas da Terra, as bacias sedimentares, os escudos cristalinos e os dobramentos modernos. Então, nós temos os principais fatores da formação do relevo da Terra, né, que são esses três. Aqui embaixo, como vocês podem visualizar, nós temos o período geológico onde ocorreu cada um destes. Esta tabela geológica do tempo geológico da Terra, ela traz apenas as eras, mas vamos relembrar um pouco como se dá a divisão deste tempo. Nós temos a divisão do tempo geológico da Terra dividido em dois éons. O primeiro éon, superéon pré-cambriano, o mais longo, né, do período de formação da Terra, e é justamente neste período pré-cambriano que se formou toda a estrutura de escudos cristalinos de toda a superfície terrestre. Então, nós vamos ter, no período pré-cambriano, no éon pré-cambriano, a formação dos escudos cristalinos. Vocês podem observar alguma citação de alguns pontos específicos no Brasil de formação de escudos cristalinos aqui no éon pré-cambriano. Nós temos um segundo éon, que é o éon fanerozoico. O éon fanerozoico ele é dividido em 3 eras, e nessas 3 eras ocorreram a formação tanto das bacias sedimentares quanto dos dobramentos modernos. Nós podemos observar que na era paleozoica, mesozoica e cenozoica, nós temos a formação das bacias sedimentares. Dentro dessa divisão, como trazido no slide anterior, os períodos certinhos, a citação de alguns pontos no Brasil, nós temos aqui também, né, a formação de algumas bacias sedimentares no Brasil, e dentro da sua divisão temporal, aqui dentro da divisão das eras. Já na era cenozoica, que é a última era aqui do éon fanerozoico, nós temos o quê? A formação dos dobramentos modernos, não só no Brasil, mas em todo o planeta. Claro que eu peguei uma tabela geológica que traz os principais acontecimentos no Brasil, também alguns no mundo. Espero que vocês tenham gostado e acho muito importante que vocês criem uma forma de fixar esse conteúdo. É muito importante nós sairmos do sexto ano com o conhecimento de como funciona essa tabela simplificada do tempo geológico da Terra, como se deu essa divisão e quais foram os principais acontecimentos na formação do relevo. Para trazermos um pouco mais do nosso conhecimento para a nossa realidade, para o nosso território, eu trouxe essa imagem do estado de Mato Grosso, né, que traz um pouquinho essa divisão das bacias. A bacia do Alto do Paraguai, em verde, né, região do Pantanal. Nós temos a região da bacia do Alto do Paraguai, em marrom, aqui dividindo as duas bacias. Em amarelo, nós temos os planaltos sedimentares da bacia do Rio Paraná. Esta imagem de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul traz um pouco para nós como se dá essa divisão no relevo da nossa região.
A segunda imagem, que foi a pensada com maior intenção para a nossa aula, ela vai trazer a divisão do território brasileiro com sua formação de relevo. Nós temos em amarelo os escudos cristalinos e em verde as bacias sedimentares. Nós podemos observar a partir desta imagem, como já dito, que 36% do território brasileiro foi formado no período pré-cambriano, no Éon pré-cambriano, né, que é a formação dos escudos cristalinos. São essas faixas em amarelo no mapa. E as bacias sedimentares, elas compõem 60% do território brasileiro, formadas aí no Éon fanerozoico, distribuídas ao longo das 3 eras, tanto a paleozoica, a mesozoica quanto a cenozoica. Tenhamos em mente que as bacias sedimentares, elas vão se sedimentando com o passar do tempo. Por isso a sua formação se dá nas 3 eras do Éon fanerozoico.